O diácono Fábio vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos gratos a Deus nessa noite, esse dia de hoje, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Hoje, nossa escala de estarmos aqui falando da palavra de Deus, e por esse motivo estamos aqui juntamente com os irmãos. Os louvores que temos ouvido é algo que tem sido gratidão para as nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele tem feito uma grande obra nos nossos corações. E acredito também por aqueles que estão nos ouvindo, e que o Senhor também possa fazer um milagre, porque esta é a proporção deste culto nessa noite, neste dia de hoje, para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e aqueles que precisam de uma palavra da parte de Deus. Sem perca de tempo, irmãos, abra a tua Bíblia comigo. Você que tem aí no teu lar também a Bíblia e queira hoje fazer também menção junto conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. Atos capítulo 10, irmãos. Atos capítulo de número 10, versículo de 1 a 6. Aleluias. Glória a Jesus. Amém? Atos capítulo 10, verso de 1 a 6. Que diz assim a palavra de Deus. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, de quem tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Verso 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contato tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós, a palavra de Deus para aqueles que nos ouvem nessa noite, neste dia de hoje, é que o nosso Deus, Ele transforma as nossas vidas. Por meio de um ato, por meio de um gesto, é Deus quem faz. Eu lembro, irmãos, que antes de eu estar na presença de Deus,
Eu tive um encontro com Deus, não foi de uma forma muito agradável. Mas quando a gente entende a vontade de Deus e o que Deus tem para fazer, fica difícil a gente relutar contra as mãos poderosas de Deus. Fica difícil o homem relutar ou resistir àquilo que Deus quer fazer na vida do homem. Por quê? Esse centurião, este homem, que fazia parte da corte italiana, chamado Cornélio, ele era um homem simplesmente temente a Deus e piedoso, a Bíblia vai dizer. E ele tinha as suas práticas de fazer bem, ele tinha as suas práticas de fazer as esmolas, de ajudar, de se manifestar como um cidadão. Ele fazia a sua parte, ele fazia as suas boas obras, visando, quem sabe, ser uma pessoa que pudesse se aproximar de Deus dessa forma. Até porque Cornélio era um temente. Eu não sei se ele poderia ser, ou se não, posso se encaixar, que ele poderia ser um prosélito, que era um gentil que se converteu ao farisaísmo. Então ele começou a ter uma conduta do que os fariseus tinham, de buscar a Deus, mas tinha uma forma. Ele queria agradar a Deus, e fazendo as suas esmolas, fazendo o seu bem, e a Bíblia mesmo vai dizer que ele fazia as suas orações. Quem que não busca Deus? Quem que não busca a presença de Deus? Até mesmo aqueles mais vil pecador, porque um dia, nós que estamos aqui nessa noite, precisamos de Deus. Teve um dia que nós tivemos um encontro com Deus, e hoje nós estamos diante da presença de Deus para adorar o teu santo nome. É isto que é maravilhoso, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus, mas sendo justificado pela graça e redenção em Cristo Jesus. Então, a nossa vida hoje, aqui neste lugar, na presença de Deus, queridos, aleluias, é um milagre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluias. Estamos aqui nessa noite porque temos vida. Louvamos a Deus porque o Deus da vida está em nós. E o nosso Deus, Ele é isso, aquele que precisa de um milagre. Foi louvado aqui nesta noite, aquele que precisa de um milagre. Deus é aquele que se apresenta. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que se você precisa de um milagre na tua casa, que se você precisa de um milagre no teu lar, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, saiba que há uma resposta de Deus para a tua vida. E Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Veja bem que Deus dá uma experiência para Cornélio, um homem que era piedoso, um homem que era temente, mas era um homem que não tinha um encontro verdadeiro com Deus. No entanto, que o próprio anjo do Senhor se manifesta para a vida de Cornélio. Por quê? Porque Cornélio, querido, por mais que ele não tinha uma unidade, uma comunhão com Deus, mas ele, por ser um temente a Deus e um prosélito, nós sabemos que os judeus buscavam o Deus verdadeiro, sim ou não? Os judeus buscavam o Deus de Israel, não buscava A, B, C e D, não. Então, nesta ignorância de Cornélio, Deus vem agora diante dele, através de uma manifestação, e dá uma visão para ele. E nesta visão, queridos, que Deus dá para ele, Deus fala para eles: olha, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido
referido para a memória diante de Deus, Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora entra na história este homem, Pedro. E se nós olharmos muito bem, Pedro, ele é aquele convertido, mas é aquele que ainda tinha um legalismo no seu coração de achar que o monopólio era para si e não para o outro. Ele era aquele judeu, aquele fariseu ainda conservador e zeloso, que ele queria Deus só para ele e achava que Deus não tinha com outras nações e com outros povos. Mas eu tenho uma notícia para você que está no teu lar nessa noite, achando que não tem resposta para a tua vida, achando que não tem uma solução para ti, e eu quero te dizer e apresentar para você nessa noite um Deus que pode fazer todas as coisas pela tua vida, um Deus que pode te mudar, um Deus que pode transformar o teu lar, que Deus pode transformar a tua casa, ainda que você tenha tido uma experiência com Deus, ainda que você tenha ouvido a palavra de Deus, mas ainda não tenha tido encontro com o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, que no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e o versículo de número 12, vai dizer assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Aleluias. Muitos buscam ocasião, muitos buscam oportunidades. Hoje nós tivemos um estudo da palavra de Deus na escola dominical maravilhosa, sobre o materialismo e o ateísmo, e aqueles que estão andando de mão dadas, mas estão criando uma doutrina para não entrar na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluias, que aquele que ouve a palavra de Deus, o coração mais duro que tiver nessa noite, aleluias, eu quero falar que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então Deus, ele é poderoso nessa noite para mudar, para transformar e para fazer um milagre na tua vida. Este homem, centurião, ele tinha uma responsabilidade. Ele era um líder de uma guarnição de soldados de 100 homens. Ele tinha soldado à sua disposição. Aquilo que ele queria, aquilo que ele pedia, tinha pessoa ao seu dispor. No entanto que o anjo disse para ele: olha, pega alguns dos teus homens e vai agora, envia eles a Jope e manda aí agora atrás de um homem chamado Simeão, que tem por sobrenome Pedro. E este Pedro, nós já conhecemos quem que ele é. Era um homem que teve encontro com Cristo, ele deu um pouquinho de trabalho para Deus, mas no final, aleluias, sabe aquele final que muitas pessoas olham para a minha vida, olham para a tua vida, e não te dá mais expectativa, não te dá esperança, né? Não te dá uma chance, não te dá uma oportunidade, porque hoje o mundo lá fora é isso. O mundo lá fora às vezes é rude, é cruel, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, e muitas das vezes não dá oportunidade, muitas das vezes é rejeitado pela sociedade, é rejeitado pelo homem. Mas eu quero te dizer, você que me ouve nessa noite, que o Deus de Israel está aqui neste lugar, e Ele tem uma palavra para o teu coração. Se você precisa de libertação, se você precisa de salvação, não há outro nome dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos, a não ser, aleluia, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, Cornélio, ele era temente, ele era piedoso, fazia boas obras, mas ainda não era o suficiente. Precisava de algo, precisava que ele viesse ter agora um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que agora, quando Pedro, ele antes de ver os homens chegar até ele, ele busca a presença de Deus,
e ele ora. E a Bíblia diz que aparece para ele, diante dele, alguns animais. E ele sabe, na cultura judaica, que aqueles animais, ele não poderia tocar, não poderia cortá-lo, não poderia se alimentar daquilo, porque diante das leis de Moisés, aquilo era tido como imundo. E quando ele se manifesta dessa forma para Deus, Deus fala para ele: Pedro, não torna imundo aquilo que eu santifiquei pela minha palavra. Aleluias, oh glórias. Se existe Cornélios, se existe homens e mulheres que têm um ato de bondade e piedade no seu coração, e que faz as suas esmolas, faz as suas obras diante dos homens, mas que ainda não teve um encontro com Cristo, eu quero apresentar para você nessa noite um Deus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos na presença. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que este homem agora, ele tem um encontro com Deus. Pedro entende a vontade de Deus, aleluias, porque lá fora a sociedade, ele, como eu disse, não te dá as oportunidades, não te dá as chances que você precisa, pelo contrário, julga, discrimina, né? Muitas das vezes te rejeita, te despreza, mas eu quero te dizer nessa noite que há uma esperança para o teu futuro, que há uma esperança para a tua vida, que há uma esperança, há uma solução para o teu problema nessa noite, aleluias, porque o Deus de Israel se encontra neste lugar, louvado seja Deus. E nós que estamos também aqui nessa noite, tivemos um encontro um dia com Ele, porque ninguém dava nada por nós, ninguém dava nada para mim, para você, muitas das vezes éramos desprezados, rejeitados. Eu mesmo, querido, antes de vir para a presença de Deus, quem eu era? Ninguém me dava valor, mas o dia que eu entrei na presença de Deus, Jesus mudou a minha vida, e hoje eu estou aqui para adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus muda, o nosso Deus transforma, e a Bíblia vai dizer que Cornélio agora, Deus trabalha no coração de Pedro, e Deus agora põe no coração de Pedro que a vontade de Deus não era somente para os israelitas, pelo contrário, mas a vontade de Deus é para os gentios, para os gregos, para os romanos, para todos daquela época que precisavam da palavra de Deus. Cornélio ainda era um gentil, era um homem temente, era um homem que ainda não tinha um encontro, porém, pelas obras, pela sua piedade, pelas suas esmolas, ele achava que poderia estar se aproximando, pastor Benjamin, de Deus. Por quê? Porque eles seguiam a liturgia dos judeus, mas não era bem assim. O próprio Deus manda Pedro lá na casa dele, aleluias, para que nós precisamos ter o agir de Deus nas nossas vidas. É necessário muitas das vezes abrirmos no nosso coração para que o Espírito de Deus possa entrar e fazer moradas nas nossas vidas. Reconhecermos principalmente que somos dependentes de Deus e que sem Deus nós não podemos fazer nada, irmão Igor. Sem Deus nós não somos nada, o homem não é nada, o homem não faz nada e o homem não pode nada se Deus não for na vida dele. Aleluias. E enquanto isso, estamos aqui nessa noite com o coração alegre, feliz. Por quê? Porque Jesus mudou o nosso cântico, presbítero Fernando. Jesus mudou a nossa vida, nos tirou de um charco de lodo, lá do lamaçal do pecado, e nos colocou para assentarmos entre os príncipes e para adorarmos o seu santo nome. Hoje eu sou feliz, aleluia. Hoje eu tenho alegria na minha alma, porque eu passei muito tempo da minha vida por uma depressão muito grande, e não aguentando mais a minha vida, angustiado,
sem ninguém na minha casa, sem ninguém. Eu acredito que pessoas estavam orando por mim, mas chegou um momento da minha vida que eu estava na minha casa, eu morava em Campinas, eu abri o portão de casa e quando eu fui ver, irmãos, eu estava dentro de uma igreja e confessando os meus pecados diante do meu Salvador, aleluia. Aquele que muitos olhavam para mim e diziam: o Fábio, ele não tem jeito, o Fábio, ele não vai servir a Deus. Aí quando começaram a passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí sabe o que estavam falando para mim, irmãos, já? Estavam me chamando de louco, irmão Fábio, de terno e gravata, nesse calor, aleluias. É Jesus que transforma, irmãos, é Jesus que muda, é Jesus que põe um novo cântico na minha vida, nos nossos lábios, e hoje, aleluias, nós temos motivo de sobra para adorar o Rei Jesus. Aleluias. E como eu disse, entrei dentro da igreja, fizeram o apelo num dia de terça-feira, lembro até hoje. Aleluias. Ninguém poderia solucionar minha causa. Eu entrei em várias portas para tentar aliviar aquela dor na minha alma, aquela depressão. Mas só que eu só achei a verdadeira alegria o dia que eu levantei as minhas mãos e aceitei ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Melhor dizendo, não foi eu que aceitei Ele, Ele que me aceitou bem antes, aleluias, de eu estar, aleluia, levantando as minhas mãos para adorar o Teu santo nome. Então nessa noite eu quero te dizer, você que precisa de uma palavra, você que necessita hoje, aleluia, de um encontro com Cristo, da verdadeira alegria, de uma verdadeira paz na sua alma e no teu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa família, porque nós que estamos aqui nessa noite, temos motivo para adorar ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Cornélio ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que, aleluia, Pedro fez o apelo, a sua família aceitaram a Cristo, foi batizados, e eles começaram a servir ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus possa trazer vida para o teu lar, que Deus possa trazer alegria para o teu coração, assim como nós estamos aqui nessa noite, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, você no teu lar, que o Senhor Jesus te dê alegria, te dê a paz no teu coração nessa noite, e agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra, irmão? Aleluia. Neste momento, irmão, depois desta boa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações, diz a palavra do Senhor na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e os versículos 17 e 18, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Neste momento, meus amados, nós faremos uma oração. Convido a igreja para que se coloque de pé. E se porventura há em nosso meio, aqui na igreja, ou alguém que está nos acompanhando aí na sua televisão, no seu tablet, no seu computador, no seu celular, e depois de ouvir esta palavra, os louvores, sentiu em seu coração este desejo de, como diz Paulo, reconciliar com Cristo. Se você tem o desejo de aceitar a Jesus, você está vendo aqui o número do WhatsApp de nossa igreja, você pode ali enviar uma mensagem dizendo que tem este desejo, que está aceitando a Jesus, e neste momento nós iremos orar para que o Senhor alcance você aonde você estiver, para que o amor de Deus entre em seu coração, em sua vida, e mude-a de uma forma transformadora, a sua e a vida da sua família. Neste momento nós iremos orar para todos esses irmãos que estão aqui na igreja, para os irmãos que estão nos seus lares, que foram alcançados por esta palavra, para que o Senhor prepare esta terra e que esta semente germine, e que nós venhamos a ver esses irmãos servindo ao Senhor ao nosso lado. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos gratos e alegres, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua doce voz. Senhor, ouvimos a Tua voz falando aos nossos corações.
nessa ministração, Senhor, que nos trouxe este sentimento de reconhecer, Senhor, que somos falhos, que somos pequenos, Senhor, que temos uma vida problemática, o pecado que nos rodeia, as tentações, as doenças, as dores dessa vida. Mas, Senhor, neste momento, lendo, Senhor, a Tua santa palavra, nós sabemos que há reconciliação, Senhor, para a nossa vida, e há uma forma de nós nos aproximarmos de Ti. Que o Teu amor, Senhor, entre em nosso coração e que haja transformação nestas vidas. Se há algum irmão neste momento no seu lar que decidiu aceitar a Ti, Jesus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Guarde-a, Senhor, livre, restaure, Senhor, trabalhe em prol da sua vida, para que ela veja, Senhor, os benefícios que temos em servi-lo e servi-lo com fidelidade. Senhor, nos ajuda, guarda nossos corações, nos livra do homem mau, do pecado, Senhor, das tentações, e que nós nos firmemos cada vez mais em Ti, a nossa rocha, o nosso Salvador. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E antes de nós terminarmos o nosso culto, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, juntamente com os nossos adolescentes. E logo após os adolescentes, nós estaremos fazendo os pedidos de oração e também orando por você, por sua família, por todos os irmãos que estão aqui na nossa igreja.